Olá, estamos de volta no nosso podcast do Conselho Regional de Medicina do Espírito Santo para a parte 2 da entrevista com o Dr. Adenilton Rampinelli para falar sobre os médicos e as redes sociais. Afinal, o médico também pode ser um popstar? Pode, Carol. Com responsabilidade, gostei dessa pergunta, hein? Pode, eu acho que sim. Eu acho que com responsabilidade, você pode ser popstar, não tem problema. Só que hoje em dia está se misturando muito esse conceito de popstar ou de influência com coisas que não batem muito com a medicina. Então, assim, é raro hoje você pegar um médico realmente que tenha esse status de popstar e, ao mesmo tempo, postar as coisas éticas. Geralmente, o que acontece são as pessoas que vendem coisas fáceis, né? Resoluções fáceis de doenças e acabam levando uma legião de pessoas que acreditam nisso e acabam sendo os grandes influenciadores ou mal influenciadores, né? E que tem mais seguidores hoje no Brasil. Infelizmente, isso é o que acontece. Não deveria. Você falou a palavra vendem. E é engraçado porque a gente faz uma conversa antes para saber para que lado que vai a entrevista, né? Mas eu lembrei agora que a medicina não pode ser exercida como comércio, né? A gente não tem um cliente, a gente tem um paciente. E precisamos ter responsabilidade para isso. Total, né? Entender que quem está ali é um ser humano. E o pior, é o que eu sempre falo, principalmente com nossos alunos. Quando a gente está eu na UTI, por exemplo, eu estou cuidando da pessoa no momento mais frágil da vida dela, que é o momento que ela está mais grave. Se eu não tiver o mínimo de ética, eu não sirvo para estar ali. Aí pensa você, usando de todo o seu conhecimento e usando a vulnerabilidade desses leigos ou dessa legião de pessoas que te seguem para vender coisas falsas, que não são baseadas em promessas milagrosas, não baseado em evidência. Protocolos Adenilton Rampinelli de cura. Exatamente, isso é quase criminoso, né? Todos os meus pacientes, nenhum paciente meu morreu nos últimos 10 anos, é mais ou menos assim as promessas que tem, e assim, né? eu sinceramente, eu fico muito feliz hoje de estar aqui dentro do CRM discutindo sobre isso, porque mostra a responsabilidade e a importância que o CRM está dando para isso. Ao mesmo tempo, reconhecendo que a mídia social é sim uma ferramenta de trabalho, mas também reconhecendo que sim, está sendo vigiado, está sendo monitorado, está sendo fiscalizado. Porque, infelizmente, a gente tem más pessoas fazendo coisas erradas e usando o título de médico. A impressão que a gente tem, assim, que a regulamentação que trata sobre propaganda e publicidade médica, para o médico que tem ética, para o médico correto, ela não é necessária, né? Você não precisaria de regras. E para o médico que não segue, é como se fosse assim, eu não vou seguir aquilo mesmo. E, de novo, né? Você estava falando do seu paciente que vai lá na UTI, aquele paciente crítico com risco de morrer. Eu nunca vi um intensivista postar foto com o paciente antes, depois o paciente vivo, né? Então, parece meio loucura o outro médico querer uma foto de um resultado de tratamento. Dá para fazer propaganda médica, publicidade, sem expor pacientes? Com certeza, Carol. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente está querendo mostrar alguma coisa, porque é legal, eu falo por mim, né? Eu gosto de mostrar meu dia a dia. Eu quero mostrar o que eu faço. Eu quero que as pessoas saibam, por exemplo, o que é um intensivista. Até porque a minha especialidade é uma especialidade relativamente nova na medicina, né? Então é importante a gente fazer isso. Só que a gente tem que pensar o seguinte, quando eu posto, eu penso assim, o que essa postagem vai trazer de benefício? É a primeira coisa. Cara, se não vai trazer benefício nenhum, não tem por que você postar. Esse é o primeiro ponto. O que essa postagem pode trazer de malefício? Se vai trazer malefício a alguém, ela também não serve para ser postada. Então, esse tipo de pergunta a gente tem que começar a fazer. E a terceira, isso que eu estou postando agride alguém? Agride uma instituição? Agride uma indústria farmacêutica? Agride um conselho de classe? Agride a família do paciente? Cara, tem que fazer esse tipo de pergunta, porque se agredir alguém, ela também não serve para ser postada. E, infelizmente, quando você faz análise de perfil de postagem que bomba, é geralmente notícia ruim, catástrofe, né? E coisas que agridem alguém. Então, assim, e na medicina, se as pessoas quiserem lacrar com isso, é o que mais tem, porque, infelizmente, você vai dentro de um hospital de trauma, por exemplo, você vai ver cenas horrorosas.
vai ver um paciente politraumatizado, uma amputação traumática num acidente. Uma vítima de agressão. E o que você vai ter de benefício para postar um negócio desse e aí ter não sei quantas visualizações? Qual é o benefício que isso vai trazer? Então, esse tipo de sensibilidade que as pessoas têm que ter. A gente esperava, Carol, que a graduação, 6 anos, os médicos saíssem com essa formação ética. Só que, infelizmente, não é só a graduação que vai trazer isso. Por isso que o CRM tem que ter realmente tanto o fortalecimento do seu código de ética e principalmente as regras de publicidade, uso racional e coerente da rede social. Então, é importante a gente falar isso porque, para muitas pessoas, isso é natural. Mas não sendo natural, cabe sim, com certeza, o nosso conselho de classe fiscalizar e principalmente orientar como se fazer bem isso. No episódio anterior, você chegou a comentar que você tem uma assessoria, né? A sua assessoria se preocupa de fazer as postagens dentro das normas éticas. Você já procurou esse profissional que tem essa visão? Então, aí tá às vezes a gente entra em conflito, mas o conflito bom, né? Entre a minha parte técnica e a parte da assessoria. Tem muita coisa que às vezes há uma sugestão da assessoria de fazer um post. E eu falo, não, isso não cabe. Isso vai estar infringindo, vai estar trazendo mal a alguém, não vai ter benefício. Então é importante que o médico saiba as regras. Lógico, porque ninguém melhor do que o próprio médico, Carol. Não é um assessor de imprensa, não, de forma nenhuma denegrindo aqui os profissionais de imprensa, mas não é ele que vai saber se aquilo vai ser ético medicamente, né, falando da parte médica, ou não, é o próprio médico. É o médico que tem essa capacitação, é o médico que vivencia essa relação médico-paciente. Então, ele que vai saber se aquilo é ético ou não ético. Então, vale a pena ter uma assessoria de imprensa, sem sombra de dúvidas, até porque nós médicos a gente faz tanta coisa, porque se for cuidar disso também você não consegue. Cada um no seu quadrado. Agora, passar pelo seu crivo, se aquilo ali vai infringir alguma coisa, se aquilo ali vai disseminar algo que não seja verdadeiro através da ciência, se aquilo infringe a relação médico-paciente, se aquilo infringe o código de ética médico, não é responsabilidade da assessoria de imprensa ou qualquer tipo de assessoria que você tenha. É responsabilidade sua como médico. Porque o princípio básico da medicina é o quê? É a não maleficência, a beneficência, né? Você ser humano e você cumprir, além da parte técnica, o seu código de ética que todo mundo já sabe, né, que está escrito há muitos anos. Eu estou lembrando aqui, minha segunda gestão como conselheira, né? Então já participei de muitos julgamentos e sindicâncias. E é impressionante, assim, que eu acho que essa consciência que o médico tem que ser responsável pela sua própria rede social, era muito comum a gente chegar a chamar o médico de uma postagem regular e falava assim, não, mas eu não vi isso, não, quem postou foi minha assessoria, e ele não aprovava, e eu virava assim, gente, e esse bando de gente seguindo o médico, e o médico nem lê aquilo que foi postado e acreditando. Carol, sabe o que é isso? Isso é a mesma coisa que alguém pegar o seu carimbo e atender com carimbo alheio. A rede social é o seu exercício da medicina. O que está ali é sua responsabilidade como médico. Tanto é... E é dever do médico aprovar o que está lá mesmo, que tenha sido outra pessoa que postou. Lógico. Se está o seu nome, se está o seu CRM, se está o seu RQE lá, é seu. Aquilo que está sendo publicado é de sua responsabilidade. Agora, se você não tem a proatividade, a sensibilidade de aprovar ou não aprovar aquilo, passar pelo seu crivo, você está sendo negligente. É a mesma coisa que você está fazendo um procedimento médico, né, com outro colega médico, e você vê o outro médico fazendo algo errado e você não intervir. Você não parar. Você está sendo negligente, né? Você está deixando alguém fazer alguma coisa e você vendo, participando daquilo. Você vai ser corresponsável. Então, na rede social é a mesma coisa. Eu tenho essa visão muito clara. Eu demorei tanto, eu tenho tanto amor pela profissão médica, eu sei tudo que eu passei para chegar como médico, eu não vou dar mole de perder a minha carreira, o meu nome, o meu legado, né? Por causa de uma bobeira dessa. Então, assim, tenham sim assessoria, mas a responsabilidade, quem deve tocar a sua rede social é o próprio médico. Eu acho que esse movimento do médico estar mais com a cara na rede social e ele falando é uma coisa muito legal, que a gente percebeu que ao longo dos últimos anos,
cada vez mais as pessoas não querem ver uma fotinho com uma legenda. Ele quer o médico lá e falando da sua experiência, falando o que ele pensa, né? E explicando as coisas de uma maneira que fique fácil de entender. Exatamente, Carol, porque assim, foi o que você falou, né? A propaganda, a ciência da propaganda, ela vem de tudo. Se você coloca uma pessoa bem apresentada, como você falou, um terno bem alinhado, um texto interessante e prometendo uma coisa ainda que o resultado vai ser fácil, cara, você fica seduzido pelo aquilo. Agora, quando você faz um vídeo, vê as expressões faciais de quem está falando, a gesticulação, o que ele traz de conhecimento, o acolhimento, por exemplo, com outra pessoa, o vídeo faz com que a pessoa tenha um crivo mais alto. Começa a falar assim, poxa, aquele cara lá, realmente, não é só o terninho dele que é bonito. Ou aquele lá, beleza, ele usa só um Apollo, mas o cara tem gabarito, tem formação, fala bem, acolhe bem, se importa com o que ele está cuidando. Então, acho que é por isso que o Instagram, na nossa área médica, na minha visão, sem sombra de dúvida, é a grande rede para o médico, é a grande ferramenta é o Instagram. Porque trabalha muito com o vídeo e principalmente o Reels, né, tem um alcance muito grande. Você falou que tem... você falou para mim que você tem TikTok, mas que não usa muito, né? Eu não acho uma rede social saudável. Eu tenho todas as redes sociais. Twitter... Tudo. Agora agora é X, é né? O X. X E eu tenho... engraçado que eu tenho uma aula de uso das redes sociais para o aluno de medicina. Eu costumava dar essa aula na primeira semana quando os alunos entravam. E assim... Cada rede social tem um perfil e um objetivo. Então, assim, eu falo, quando você quer se conectar com pessoas técnicas, seus professores, seus mentores, pessoas que te inspiram como médico, LinkedIn. Você vai ter uma relação formal, você vai receber só coisas técnicas, informação. Então, LinkedIn é excelente para isso. E como pode surgir até uma oportunidade de trabalho. Então, LinkedIn é aquela rede social para você se apresentar e criar relações realmente profissionais sólidas. E funciona. Funciona mesmo. Você tem experiência pessoal, né? Você contou no outro episódio que você conseguiu trabalhar... Você trabalha hoje no Einstein. No Einstein por causa... Isso aí, o LinkedIn me ajudou nisso. Por causa dessa rede. Exatamente. O Instagram... Eu vejo ele mais como, principalmente, as especialidades médicas que, por exemplo, trabalham muito com o paciente, com o consultório. É uma excelente ferramenta para você disseminar informação e, de certa forma, você entregar o que você é, né? Falar como que você é, porque as pessoas vão falar, nossa, Carol é tão empática, se comunica bem. Cara, eu quero ser atendido por ela, porque não adianta nada ter um nutrólogo que fica lá olhando os exames, não olha para você, não entende sua dor, né? Então, assim, o Instagram consegue te passar isso e falar assim, poxa, Carol, além de tecnicamente boa, eu quero ser acolhida por ela. Então, o Instagram tem esse perfil. E o outro lado também, né? Às vezes está no Instagram e a pessoa tem um post, uma figura falsa, quando chega no tete a tete, fala assim, opa, aquilo dali não se sustenta. Exatamente, e não se sustenta. Então, LinkedIn profissional, o Instagram serve muito para entregar isso. O Facebook, eu já tenho um certo preconceito. Por quê? Ele ficou uma rede meio que sem controle. Você não percebe um controle adequado. Então, quando eu abro aquilo, o que tem de fake news, parece que o algoritmo só traz notícia de coisa ruim ou de coisa mentirosa. Você sabe o que eu faço? Eu entro eu começo a entrar em vídeo de cachorrinho e gatinho ou vídeo de culinária. E aí, toda vez que aparece alguma coisa ruim, que eu vi um vídeo que eu quero assim, o algoritmo não quer isso daqui, eu entro em vídeo de cachorrinho, de gatinho e de culinária, de receita. Então, assim, o Facebook, para o profissional médico, eu acho pouco relevante. O Twitter, que hoje é o X, hoje não mais, mas foi uma ferramenta muito importante para você propagar conhecimento, ideias, teses. Ele é fantástico para isso. Existem alguns perfis ainda muito interessantes no X, mas que com essa mudança aí, a gente não sabe para que lado que vai, ele é legal para isso. Você sabe que no X eu sigo as revistas científicas, os pesquisadores, porque os americanos, os europeus, eles publicam muito assim, artigo recém-publicado. Já deixa o link lá. Já deixa o link lá. Realmente. E eu sigo New England, sigo Critical Care, sigo... Exatamente. E aí o pessoal me pergunta, como que você está atualizado? Eu falei, Exatamente. O Critical Care publicou hoje um artigo que tem meu interesse. Então, o X é o que você falou, para atualização de conhecimento médico, ele é excelente porque é rápido, tem um link ali e realmente são fontes confiáveis. E tem outras redes sociais, como o Spotify, que o grande benefício dele vai ser justamente o quê? Para formação continuada, que é exatamente isso que a gente está fazendo aqui.
Hoje a gente tem a possibilidade de estar fazendo podcast, falando de uma forma mais informal, mas trazendo muitos conceitos técnicos que vai ter um alcance de toda a classe e até mesmo de leigos. Fácil, você vai ouvir na hora que você estiver indo para o hospital, você ouve em casa. Então o Spotify acaba sendo uma rede social também e que você vai seguindo esses perfis e vai conseguindo se atualizar de forma adequada e muito mais fácil. Então na correria do dia a dia, o Spotify é uma excelente informação, uma ferramenta e que também é rede social porque você consegue se conectar com esses perfis. Você falou que você dá essa aula para os alunos. Eu lembro que uma vez uma colega me convidou para dar aula para os residentes dela lá de Minas Gerais, residente de nutrologia lá da residência de Minas Gerais. E aí, no final da aula, uma aluna falou assim: doutora Caroline, eu posso postar que eu, quando vou na academia, eu uso o suplemento X? Aí eu olhei para ela e falei assim: mas por quê que você quer postar isso? Não, porque eu gosto. Eu falei assim: mas o produto está te pagando para isso? Né, para você fazer propaganda dele? Não, eu falei, qual é o interesse que você quer postando isso? É isso aí. Porque assim, você vai falar para os pacientes que te seguem que aquele produto é bom. É você como tá se você chancelando ele. Você está chancelando que é um produto bom. E você, assim, vale a pena. Eu acho que as pessoas esquecem um pouco de qual é a mensagem que eu quero passar com a minha postagem também, né? Exatamente. Eu acho que assim, um recado que tem que ficar, Carol, as pessoas acham que ser influencer é uma profissão. Pode ser para um monte de área. Mas na nossa área, você pode até ser influencer, mas você tem que ser médico. Continuar sendo médico. Ético e humano. E técnico. Não tem jeito. Não dá para ser só influencer. Não, você tem que ser médico. O influencer é algo a mais. Baseado em quê? Baseado em capacidade de comunicação, baseado em que você é uma pessoa atualizada, baseado em que você quer vender um curso, aí tudo bem, você tem um produto que é um curso, e aí você... Beleza. Agora, você tem que ser médico. Não dá para você falar assim, não, eu sou só influencer de medicina e não sou médico, porque aí vai ter atrito. Aí você vai cair nas armadilhas de quê? De indústria farmacêutica, de promessas falsas, de pensar no dinheiro em vez de pensar no paciente. E isso que a gente percebe que muitas pessoas, principalmente que estão formando agora, estão pensando nisso, né? Eu quero ser influencer médico. Não, filhão. Você tem que ser médico e a partir do momento que você for exemplo, capacitado, habilidoso, comunicativo, aí beleza. Acrescenta isso no seu currículo e vira influencer. Não o contrário. Eu comecei a ter esse olhar diferenciado para o médico na rede social por causa do Conselho, né, de Medicina. Quando eu comecei a trabalhar na coordenação da comunicação do Conselho, e que eu tive que estudar essas técnicas, é muita informação diferente da nossa área, né? E aí é impressionante, porque você começa a ver também pessoas que, de certa forma, eles ensinam assim, como crescer na rede social, mas você vê que é um crescimento vazio. Sim. Que aquela informação não sustenta. Eu não sei se eu posso falar isso. Baseado, né? Em números, baseado em número de seguidores, número de curtidas. Eu vou te ensinar a fazer em tanto tempo, coloca seu perfil assim, fala que você vai fazer isso. Isso daí acaba que não se sustenta, perde essa identidade, né, doutora Denise? Carol, na medicina isso não vai mudar, na minha opinião, né? Quem sou eu? Mas na minha opinião isso não vai mudar. A medicina, assim como outros profissionais, horas de voo faz diferença. Formação adequada faz diferença. Estudo atualizado faz diferença. Habilidade em se comunicar e acolher seu paciente faz a diferença. Isso não dá para criar em 1 ano, 2 meses. Eu nunca vivi a medicina e estou vendendo a medicina, resultados. Não, e vende não curso é assim. Vem aqui numa técnica que eu aprendi, isso. que eu vou ensinar você não a fazer adianta, isso. Gente, não adianta. Tanto é que você pode ver, antigamente, os grandes médicos, quanto tempo eles levavam para criar uma carteira de pacientes, né? Ter um consultório cheio. As pessoas acham que formar em medicina você vai ter consultório cheio. Vender, para mim, essa é a maior de todas, são pessoas que inclusive são médicos e que falam assim, vou vender um produto ou um curso para encher seu consultório. Tem algo errado, Carol. Tem algo errado. Porque assim, consultório enche se você é um bom médico, tem os resultados naturais bons, se atualiza e se preocupa com o seu paciente. Isso não vai acontecer em 1 ano. E graças a Deus que não vai acontecer em 1 ano, porque isso precisa de tempo para ser sólido. Então, isso que
O jovem médico, eu falo muito com eles, tem que parar com esse imediatismo, porque senão vai cair nas armadilhas. Eu estava pensando aqui, tá? Nós estamos chegando ao fim, né? E eu estava lembrando aqui que logo quando eu me formei, quando alguém perguntava para a gente quem que era referência em alguma coisa, eram nossos professores universitários. Sim. A gente deu aula juntos, né, em uma faculdade e, de certa forma, tinha muito essa coisa assim, o professor universitário é referência no assunto porque ele está dentro da academia. E eu percebi de um tempo, quando você falava assim, eu tenho 3 médicos, quem é o melhor, a pessoa ia na rede social e eles achavam que o melhor médico era quem tinha mais seguidores. Mais seguidor. Mas eu acho que isso está tendo um movimento assim, as pessoas estão começando a perceber que o número de seguidor não sustenta. Não. Número de seguidor você compra, gente. Isso é verdade. Então, assim, eu queria que você deixasse aí sua mensagem final para os médicos que estão se formando, os médicos jovens que querem trabalhar. Primeiro que tem que aprender medicina, né? Exatamente. Tem que aprender medicina, não vamos deixar a medicina de lado, mas partindo do princípio que aprendemos medicina na faculdade, qual é a mensagem que você quer deixar final para os médicos que querem se aventurar em ser um influenciador digital, em ser eu brinco com você, um popstar? Vamos lá, eu acho que a primeira coisa é ser um médico de verdade. É entender por que você quer aquilo. Você quer aquilo porque você quer cuidar melhor dos seus pacientes? Cara, louvável. Isso vai acontecer naturalmente. Pode demorar um pouquinho? Pode, mas vai acontecer. Se você vai para a rede social querendo fama, curtida, dinheiro, sucesso, você pode até conseguir, mas vai ser muito volátil, vai ser muito rápido, vai ser muito fugaz. 5 minutos de fama. Isso. Não vai se sustentar. Porque a medicina é assim. As pessoas vão te procurar e você vai ser reconhecido pelos pares, pelos pacientes e pelos ex-alunos. Não tem outra forma. A rede social pode potencializar, diminuir um pouco esse tempo. Mas se você realmente não for, ou não for o que você coloca na rede social, isso cai igual um castelo de baralhos. E o pior, você pode começar a ficar muito empolgado em querer infringir as condições que são, né, do nosso próprio conselho, que a gente precisa cumprir também. Não é cumprir só a medicina, a gente tem regras que a gente deve cumprir e que todo médico, espero eu que saiba, né? Mas quando ele começa a ficar muito influenciado por essa questão da fama que você falou, ele começa a infringir nisso daí e a gente tem vários exemplos. Então não caiam nessa armadilha. Rede social é uma excelente ferramenta de trabalho como médico, mas tem que ser feita de forma responsável e principalmente baseada na medicina por evidência. E eu queria só que você voltasse com aquilo que a gente falou no episódio falado, né? Mais do que o verificado da rede social, tem um outro verificado que é mais importante. Exatamente. Né? Eu acho que é excelente, Carol, o que você falou. Eu acho que aí vai para o leigo isso, né? Principalmente. E para você médico, venda a sua verificação. Qual é a sua verificação? Você não tem orgulho de ter a sua especialidade? Não é só você que sabe o que você passou para ter a sua especialidade? Cara, então venda ela, venda mesmo. Fala, ó, eu sou especialista. Sabe por que eu sou especialista? Vai lá no buscar médicos no site do CRM e busca meu nome lá. Tá lá. Você vai ver meu registro de qualificação de especialista, né? O RQE. O RQE é a chancela do médico especialista de verdade. Então, para o leigo também, quer saber se o médico é verificado? Verifica no CRM. Muito bom. Podemos usar essa frase aí no nosso conselho? Com certeza, já sem sombra de vou passar para o nosso assessor de comunicação. Ó, quer saber se seu médico é verificado? Verifique no conselho. Ó. Isso aí. Ficou a mensagem. Queria muito agradecer a doutora Denilton. Acho que o nosso bate-papo foi muito bom. Os 2 episódios ficaram bons. Se você está assistindo agora o 2º episódio, volte para assistir o primeiro, porque vale a pena. E falar com vocês que sigam as redes sociais do Conselho, nosso Instagram, nosso Spotify, o YouTube. E comentem, curtem. Se você gostou desse conteúdo, compartilha. Muito obrigada.